Vamos estar orando antes de nós entrarmos aqui no tema. Acho que o microfone está aqui. Bonerce, me ajuda com o microfone. Pedi ao presbítero Manuel que faça uma oração para darmos início à nossa lição. Ó Deus, nesta hora estamos aqui na Tua casa, louvamos o Teu nome, adoramos ao Senhor, através da Tua palavra, do cântico, através da oração. Agora, Deus, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, dá-nos entendimento para conhecer os Teus propósitos, aquilo que Tu queres nos ensinar, neste dia, nesta hora. Fica conosco, abençoa o Teu povo, anima os nossos corações, não deixe que a nossa fé se esfaleça e nem o amor a Ti se diminua. Fortalece cada um de nós e abençoa o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos estudado agora uma parte da confissão que fala a respeito de pontos importantes, né, da nossa salvação. Então, nós vimos sobre o livre-arbítrio, né? Estudamos sobre o livre-arbítrio e vimos que o livre-arbítrio, na verdade, para entendermos a questão do livre-arbítrio, que essa expressão não é uma expressão bíblica, nós vimos a respeito da liberdade, livre-arbítrio, liberdade e da vontade, né? O ser humano, ele tem livre-arbítrio? Tem. Mas, por causa do pecado, a nossa liberdade, né? Nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos também a nossa vontade. Então, somente a regeneração é que nos leva, de fato, à presença de Deus. Semana passada, nós estudamos a respeito da vocação eficaz, ou do chamado eficaz. A Bíblia diz, aqueles que Deus predestinou, Ele também chamou, né? Predestinou, chamou. O chamado para a salvação de Deus é um chamado eficaz. Todos aqueles que Ele predestinou serão eficazmente chamados para a salvação. E hoje nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo, que é o tema da justificação. Este é um tema central das Escrituras. Tema central das Escrituras. Bom, para explicar o conceito de justificação, esse é um conceito do tribunal. Eu vou pedir para o Renato passar o slide. Os irmãos conseguem ver aí? Ok? Então, esse conteúdo aqui, esse primeiro slide aqui, ele não está na confissão. Eu organizei esse slide para poder explicar para os irmãos o conceito. Porque, às vezes, né, falando, né, justificação, o que é justificação? Tenho certeza que muitas pessoas, especialmente aqueles que estão visitando, começando na igreja agora, não vão ter dificuldade em definir o que é justificação. Mas por todas as páginas do Novo Testamento você vai encontrar essa expressão, né, justificação. E o que é a justificação? Bom, Deus, em toda a Bíblia, Ele é apresentado como um juiz que irá julgar o mundo, sem fazer exceção de pessoas. Então, a ideia de que Deus é o juiz, meus irmãos, isso está em nossos corações, mas a Bíblia, em todos os seus livros, vai apresentando Deus como um juiz que vai julgar o mundo, né? Por exemplo, quando nós olhamos lá Gênesis capítulo 3, o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3? A queda, né? O homem cai, Deus vem e Deus faz um julgamento. Deus julga o homem, Deus julga a mulher, Deus julga a serpente, Deus sentencia o homem, ele é expulso do jardim do Éden, do paraíso. Ali Deus está agindo como o quê? Deus age como um juiz. Gênesis capítulo de número 6, o dilúvio. Deus age como ali, queridos irmãos? Deus age também como um juiz. Deus viu que o pecado havia se multiplicado na terra, Ele vem, Ele faz o julgamento, né? Envia o dilúvio sobre a terra. Gênesis capítulo de número 18, vamos abrir lá em Gênesis capítulo de número 18.
Gênesis capítulo de número 18. Sodoma e Gomorra. Deus, ele julga Sodoma e Gomorra e ele sentencia aquelas cidades à destruição por causa do pecado que havia nelas. Mas eu gostaria que os irmãos observassem especialmente o verso de número 25, a oração de Abrão. Veja a oração de Abrão. Gênesis capítulo 18, versículo 25, diz assim: longe de ti, Senhor, o fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda terra. Então veja só, qual é a oração de Abraão? Não fará justiça o juiz de toda a terra. E Deus, ele fez justiça, destruiu Sodoma e Gomorra. Quando Deus decide, por exemplo, tirar as 7 nações que habitavam em Canaã e entregar a terra de Canaã a Israel, desapossando aquelas 7 nações, Deus faz isso como o quê? Deus faz isso como um juiz. Ele sentenciou aquele povo, né, a destruição, e a terra deveria ser entregue ao povo de Israel. E assim, meus irmãos, peguei aqui alguns exemplos em Gênesis, mas vá lá comigo para Romanos capítulo de número 4. Assim, quando nós vamos caminhando por toda a Escritura, né, Deus, ele vai sendo apresentado como juiz. Uma das principais mensagens do apóstolo Paulo era essa: Deus, ele é um juiz que vai julgar o mundo. Inclusive, lá no livro de Atos, quando Paulo começa a falar a Félix, ele fica com medo, porque Paulo começou a pregar a respeito do juízo vindouro, do julgamento vindouro. Romanos capítulo 4, meus irmãos, nós encontramos aqui a respeito, Romanos capítulo 3, né, nós vamos encontrar aqui Deus sendo apresentado como um juiz. Veja ali, por exemplo, meus irmãos, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Deus é apresentado como um juiz, né? Veja ali o versículo de número 11, que diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Qual é a ideia de Paulo aqui? A ideia de Paulo é que os juízes desse mundo, eles fazem acepção de pessoas. É diferente para um juiz julgar uma pessoa comum e julgar um presidente, julgar um rei. O juiz, ele pensa 2 vezes para sentenciar. Mas Deus, como juiz, ele não faz acepção de pessoas. Veja o verso de número 16, Romanos capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, Deus, ele, como juiz, ele vai julgar até os nossos segredos. Então, Deus, ele é apresentado em toda a Bíblia como um juiz, que já irá julgar o mundo. Pontinho 2 ali do slide. Perante o tribunal de Deus, todos os pecadores estão sob severa condenação. O salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 3, verso 23. Você já pecou? Se nós pecamos, o salário do pecado para nós é o quê? A morte. Então, as pessoas às vezes fazem diferença entre graus de pecado. Até Deus vai fazer diferença entre graus de pecado, né? É diferente uma ofensa para um assassinato. São graus diferentes. Mas todo pecado, quando a gente fala que não tem pecadinho nem pecadão, é que todo pecado tem como salário a morte. Então, perante o tribunal de Deus, meus irmãos, não há escapatória para nós. A recompensa do nosso pecado é uma recompensa negativa, né? O salário para o nosso pecado não é um salário positivo. O salário é a morte. A única maneira
A única maneira de não ser condenado é ser justificado, recebendo a declaração de justo. Imagine só, né? Perante o tribunal, o juiz está lá, você sabe que o juiz é um juiz justo. Como é que o juiz vai bater o martelo dizendo assim, está absolvido, você foi considerado inocente, considerado justo? Essa é a diferença entre Deus e os juízes desse mundo, porque os juízes desse mundo, eles vão inocentar os inocentes, mas Deus vai inocentar os culpados. Os juízes desse mundo vão justificar aqueles que eles considerarem justos, mas Deus vai justificar o ímpio, Deus vai justificar o mal, Deus vai justificar o perverso, com uma justiça que pertence a Ele. Como Deus vai justificar o ímpio, né? Como Deus vai nos declarar justo? Então Deus providenciou uma justiça que justifica o ímpio. Só que essa justiça não está em nós, essa justiça ela está em Cristo Jesus. Essa justiça, então, é uma justiça substitutiva. Cristo, ele toma o nosso lugar, ele paga a pena do nosso pecado, e é por isso, então, que nós somos considerados justos, justificados. Não porque não fizemos nada errado, não é isso. Mas é porque alguém pagou a pena no nosso lugar. Então, quando a Bíblia diz que Cristo tomou sobre si os nossos pecados, não é que o nosso pecado foi transferido para Ele, não é isso. É que Ele pagou o preço do nosso pecado. O castigo que estava sobre nós foi derramado sobre Ele. É isso que diz lá em Isaías capítulo 53. Então Deus, Ele nos justifica, não de qualquer forma. O preço foi pago, a pena foi paga. E uma vez que a pena foi paga, então o juiz, ele não pode te condenar se a pena já foi paga. Por isso que o juiz nos inocenta, porque a pena já foi paga por Cristo Jesus. E o que é mais interessante, que a Bíblia vai mostrar, é que os que são justificados têm um depósito na justiça. Por isso nunca decairão da graça. Isso significa o quê? Que Jesus, ele não pagou só pelos seus pecados, vamos dizer assim, de hoje ou de ontem. Ele deixou um depósito lá, um depósito na justiça. Então, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro, Cristo já pagou por eles. Por isso, Paulo vai dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os irmãos entenderam o que é justificação? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto inicial? Ninguém tem dúvida? Meus irmãos, eu já tinha anotado já umas 50 perguntas já para fazer para o meu. Eu tinha um professor no seminário que falava assim, ó, um dia eu ainda te jogo pela janela. Lá era um prédio de andar, né? Ele falava, um dia eu ainda te jogo pela janela. Porque todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava. Ok, meus irmãos. Vamos ver então sobre essa justificação. Não coloquei aí no slide, mas essa justificação, ela não é universal. Porque se ela fosse universal, não haveria inferno. Não haveria inferno. A Bíblia não falaria sobre inferno. A Bíblia falaria simplesmente o seguinte, Cristo morreu por todos, todos estão salvos, porque Ele pagou pelo pecado de todos. Mas essa expiação, ou essa justificação, ela é limitada. Ela não é por todos. Ela é por todos aqueles que serão salvos. Próximo slide. Vamos lá. Os que Deus livremente, os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Então, olha só, todos os predestinados são chamados e também são justificados.
Veja comigo lá, Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Quem achar pode ler bem alto, com bastante força. E ao que predestinou, e a esses também chamou. E ao que chamou, a esses também justificou. Que testificou, a esses também glorificou. Então o apóstolo Paulo ele faz uma sequência, né? Predestinação, algo que se deu lá na eternidade. Chamado, nós somos chamados pelo Evangelho. E os chamados, eles são o quê? Justificados. E os justificados serão também glorificados, né? Glorificar é entrar na glória, entrar no reino de Deus. Então, aquilo que começou lá na eternidade vai se completar lá na eternidade. Porque a predestinação é na eternidade, a glorificação é na eternidade. O chamado e a justificação são no nosso tempo e na nossa história. Mas todos que Deus predestinou, chamou, justificou, glorificou, né? Então, veja aí a primeira linha do slide. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, aí, ela tem a ver com mediante pagamento. Mediante pagamento, ela significa isso, mediante pagamento. Então, imagine um escravo. Como que o escravo ele é liberto? Mediante pagamento. Como alguém é justificado? Mediante pagamento. A sentença ela tem que ser paga. E Cristo pagou a nossa sentença. Ele morreu a nossa morte. A Bíblia diz que ele se tornou maldição na cruz em nosso lugar. Então a sentença foi paga. Então o apóstolo Paulo diz aqui, veja ali o verso 24. Nós somos justificados gratuitamente. Você não precisa pagar nada pela sua justificação. Nada, você não vai pagar nada. A justificação ela é um ato da graça, mas não é que ninguém pagou por ela. Nós não pagamos, mas alguém pagou, porque ele diz aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então Deus ele é um Deus justo, ele não vai absolver ninguém do pecado, sem que o preço do pecado seja pago. Cristo pagou o preço do pecado, para que nós sejamos, então, livres da condenação. Ok, meus irmãos? Então, a teologia paulina, porque Paulo, ele é um missionário que escreve cartas teológicas. A teologia paulina vai mostrar o seguinte, vai mostrar que para a justificação, você precisa pagar o quê? Você precisa fazer penitência? Você precisa fazer romaria? Você precisa dar dinheiro na igreja? O que você precisa fazer? Nada. Cristo já pagou o preço da sua salvação. Amém, igreja? E ainda tem um depósito lá, caso você peque, né? Ninguém peca, mas se você pecar, ainda tem um depósito lá. Um cheque, ninguém sabe mais o que é cheque hoje, né? Tem lá um Pix infinito, né? De Cristo lá, para pagar pelas nossas transgressões. Mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, que os justificados, depois a gente vai falar sobre a santificação, vai entender qual o papel da justificação na santificação. E a gente vai entender que os justificados não vão viver em pecado. Mas vamos lá. Essa justificação, veja ali no slide, esta justificação não consiste em Deus infundir em nós, né, neles, justiça. Significa o quê? Que Deus, ele não nos justifica porque ele nos considerou justos.
Deus não viu nada bom em nós para nos justificar, né? Mas Deus perdoa os nossos pecados e nos considera e nos aceita como pessoas justas por causa da obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Então veja só, eu vou ser salvo porque eu sou melhor do que qualquer pessoa aí fora? Não. Deus não infundiu em mim justiça. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu vou na igreja, eu venho na igreja todo dia, é por isso que eu sou justificado. Essas coisas não trazem justificação e não acrescentam nada à nossa justificação. Elas são importantes para a nossa comunhão com Deus. Essas coisas, elas confirmam a nossa justificação. Confirmar a justificação é uma coisa. Agora, ser justificado é outra coisa. O que nos justifica tão somente é o sangue de Jesus derramado na cruz. Meus irmãos, a gente poderia orar o dia inteiro, cultuar o dia inteiro, jejuar 3 vezes por semana. Se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, não haveria para nós nenhuma esperança de salvação. É isso que o apóstolo Paulo mostra em Romanos. Nós devemos todos os dias dar graças a Deus pela salvação e louvarmos a Deus pela salvação. E tentarmos parar de merecer a salvação. Porque a salvação não é um ato meritório, a salvação é um ato da graça. Nós nos reunimos, adoramos para louvar a Deus, nós cultuamos para adorar a Deus, nós ofertamos na igreja para que a obra de Deus continue, para que o Evangelho alcance a outras nações, mas não para a nossa justificação. Ah, eu tenho que fazer minha parte, eu já fui na igreja hoje. Ah, eu tenho se eu não der a minha oferta, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Meus irmãos, isso é falta de conhecimento das Escrituras. Nós devemos fazer as coisas certas pelas razões certas, né? Então vamos lá. Deus, ele nos justifica livremente. Próximo slide. Próximo slide. Deixa eu voltar aqui minha folha aqui, né? Deus não os justifica em razão, ou Deus não nos justifica em razão de qualquer coisa por nós operada ou por nós feita, mas somente em consideração à obra de Cristo. Não lhes imputando como justiça nem mesmo a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo de número 2. Eu vou explicar esse slide todo aí. Efésios, capítulo de número 2. Verso 7 até o verso de número 10. Paulo vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, mas essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo vai mostrar, somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Porque Deus disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, tem que ter fé. Somos salvos mediante a fé. Quem vai ser salvo? Somente os que creem. Mas Paulo também diz, esta fé não foi produzida por você, ela não vem de vós. A fé salvadora, ela é um dom de Deus. Deus que te deu.
Então, a teologia vai explicar o seguinte: Deus te deu vida, por isso você vive. Deus te deu ar, por isso você respira. Se Deus te deu fé, então você pode crer. A fé que temos, ela é um dom de Deus. Por outro lado, se Deus te deu vida, quem vive é você, não é? Quem respira é quem? Você que respira. Você respira. E quem exerce a fé? Você que exerce a fé. Mas a fé que você exerce, é você que exerce essa fé, é Deus que te deu. Então, a justificação é um dom da graça para aqueles que creem, mas esta fé é dom de Deus. Paulo diz assim: para que ninguém se glorie, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a ideia é que nem mesmo a nossa fé é uma obra nossa. A salvação, então, ela é uma obra inteiramente da graça de Deus. Por isso, a confissão nesse ponto diz assim: Deus não nos justifica, né, ou Deus não os justifica, não justifica os eleitos, em razão de qualquer coisa por nós operada ou por nós feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Deus não imputa como justiça a nossa própria fé, ou ato de crer, ou qualquer ato de obediência evangélica, mas Deus imputa a obediência e a satisfação de Cristo, quando nós recebemos a Cristo e nos firmamos nele pela fé. Então nós recebemos a Cristo, nós nos firmamos em Cristo, mas esta fé, a qual nós exercemos nos firmando em Cristo, ela não veio, não surgiu de nós. Ela foi um dom da graça de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Qual é a suma disso? Só nos resta louvar. Só nos resta louvar. E quando nós entendemos isso, nós temos um ponto de humildade. Por quê? Porque nós não entendemos assim: eu creio, então eu sou melhor do que os que não creem. Não. Eu sou igual quem não crê. A diferença é tão somente a graça. São tão somente a graça que me alcançou, né? E por que me alcançou? Isso é um mistério de Deus. Nós não sabemos porque a graça alcança uns e não alcança outros, né? Isso é da economia de Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer até aqui? Ninguém quer ser jogado pela janela? Tem vários textos prova ali, viu, meus irmãos? Eu só li um porque o tempo é curto. Próximo slide. A fé é um instrumento, né? A fé é um instrumento utilizado por Deus. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo, na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Olha só, essa frase ela é muito interessante, né? A fé, assim recebendo e assim se firmando na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Então, quando a Bíblia fala, né, sobre crer em Jesus, isso precisa ser definido. Porque a gente pergunta assim para as pessoas: você crê em Jesus? A pessoa fala: eu creio em Jesus. Bom, vamos lá. O pessoal do candomblé crê em Jesus? Crê. O pessoal espírita crê em Jesus? Crê. O pessoal do islamismo crê em Jesus? Crê. Eles creem que Jesus foi um profeta. Os judeus creem em Jesus? Creem. Eles acreditam que Jesus foi também um profeta. O que é crer em Jesus? Quando a Bíblia fala sobre crer em Jesus para a salvação, é quando a pessoa crê que ele, ao morrer na cruz, a morte dele foi suficiente e eficaz
para pagar por todos os nossos pecados e para a nossa salvação. E nós não precisamos fazer mais nada, a não ser adorar. Isso é crer em Jesus. Isso é crer em Jesus. Aí se eu falo para o espírita, você crê em Jesus assim? Ele fala, não. Se eu não fizer boas obras, eu não reencarno. A Bíblia nem fala em reencarnação. Se você falar assim para o islâmico, você crê nisso? Ele vai falar, não, eu nem creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio que ele foi tirado de lá na última hora. Então nós precisamos definir o que é crer em Jesus. Crer em Jesus é isso. Nós precisamos falar para as pessoas. Você crê em Jesus? Creio. Você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim. Você crê que a morte dele na cruz foi suficiente e eficaz para a sua salvação? Sim. Você crê que ele é o único mediador entre Deus e os homens? Sim. Você crê que ele é suficiente Deus e suficiente homem para fazer mediação e expiação pelos seus pecados? Sim. Então nós temos um crente salvo, segundo as Escrituras. Toda mistura, fora isso, não leva à salvação. Então a fé, se firmando em Cristo e na justiça dele, não na sua justiça, nós somos injustos, que ele é o único instrumento de justificação, é essa fé que traz salvação. Contudo, essa fé nunca está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas é mais obra por amor, Então ali, João 3,16, a gente não precisa ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas vamos abrir lá em João. Vamos ver os outros versos. É igual, meus irmãos, estava falando aqui, abrindo aqui uma aspas, É igual amor. As pessoas falam assim, eu te amo. Eu te amo. A palavra amor hoje ela está banalizada, A gente fala que ama para tudo. O cara tem lá uma galinha, eu te amo, abraça a galinha, Tem lá um cachorro, meu filho, eu te amo. Tudo bem, mas vamos definir o que é amor, certo? O que é amor segundo as Escrituras? Você vai saber se a pessoa te ama de fato se você buscar essa definição nas Escrituras. Primeiro que a Bíblia vai dizer que o amor jamais acaba. Se acabar, porque não era amor. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é altruísta, ele não pensa em si mesmo, ele pensa no outro. Que tipo de amor a gente vê no mundo? Que tipo de amor a gente vê nas Escrituras? Para refletir. Crer em Cristo. O que é crer em Cristo? Jesus diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras. Não é simplesmente crer. Qualquer pessoa, as pessoas hoje em dia creem em Jesus. Eu creio, mas quem é Ele para você? O que você crê dele? É outro ponto, é uma questão diferente, Então veja ali, João capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado. Vamos ler comigo essa expressão. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus aparece aí como o quê? Como um juiz. Ele vai julgar. O julgamento final consistirá nisso aqui. Você crê em Jesus? Não. Então você já está julgado. O julgamento aqui é a condenação. Você crê em Jesus? Creio. Então você não será nem julgado. Por quê? Porque ele já pagou pelos teus pecados. Ele tomou o teu lugar na cruz.
você está justificado. Não ser julgado é ser justificado. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 17. Assim a fé, alguém pode ler bem alto? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando ele fala aí da fé e das obras, né? Paulo também fala lá em Romanos, da fé e em Efésios, Paulo fala da fé e das obras, porque Paulo vai dizer o seguinte, que nós somos justificados pela graça mediante a fé, mas Paulo vai dizer no último versículo que nós lemos lá, que Deus preparou boas obras para que nós andemos nessas boas obras. E aqui em Tiago, Paulo vai dizer, a fé sem obras por si só está morta, né? É aquela pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras. Então, quais são as obras aqui? As obras da fé, da verdadeira fé. Essas obras são muito amplas, muito amplas. São obras de obediência a Deus, obras de amor ao próximo, obras de amor ao reino de Deus. Essas obras, elas vão confirmando a nossa fé, vão confirmando que a nossa fé, ela é verdadeira. Mas as obras, elas não trazem justificação. As obras, elas confirmam que a nossa fé é verdadeira, que a nossa fé é viva. Os irmãos compreenderam a diferença? Vou fazer obras para ser justificado? Não. Mas as boas obras, elas confirmam que a minha fé é uma fé verdadeira. Verso de número 26, Tiago 2, 22 e 26. Tiago capítulo 2, verso 22, diz assim: Vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta, né? Então a nossa fé tem que ser uma fé que se manifesta também em obras, especialmente em obras de obediência a Deus e, consequentemente, de amor ao próximo. Próximo slide. Deixa eu só pegar aqui. Ok, então veja lá. Cristo, pela sua obediência e pela sua morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Em favor deles, Cristo satisfez adequada, real e plenamente a justiça de seu Pai. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Perdão, meus irmãos. Vamos abrir em Romanos, capítulo de número... Não, é isso mesmo. Romanos, 1 Timóteo, capítulo 2. É que são muitas letras, estão me fazendo delirar. Primeira Timóteo, capítulo 2... Olha só, então, esse ponto vai dizer o seguinte, Cristo pela sua obediência e morte. Então, Cristo foi o único que cumpriu toda a vontade de Deus, obedecendo de maneira perfeita, até a morte de cruz. Pela sua obediência perfeita, Ele pagou plenamente
Grave essa palavra aí. Ele pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Então quer dizer o seguinte, que Cristo, Ele não pagou uma parte da sua dívida. Ele pagou plenamente a sua dívida. Plenamente a sua dívida. A palavra que aparece como satisfação. Satisfação, a ideia é essa daqui. Sabe aquelas pessoas que aparecem assim na televisão falando assim, eu quero justiça, né? A satisfação tem a ver com que a justiça foi feita e agora a justiça está satisfeita. Cristo, então, Ele pagou plenamente pelos nossos pecados e fez uma satisfação completa perante a justiça. Deixa eu dizer aqui algumas coisas. Algumas religiões vão ensinar o seguinte, Cristo Ele não pagou pelos seus pecados, Ele pagou só uma parte. Outra parte você precisa pagar. Então essas igrejas vão ensinar, por exemplo, o sacrifício, vão ensinar que você tem que fazer sacrifício, fazer coisas. As pessoas estão sempre fazendo alguma coisa para elas pagar a parte delas, entendeu? E depois, no final, elas vão para um lugar para continuar ainda pagando. Mas a Bíblia diz que Cristo Ele pagou plenamente. Qual é a ideia da Bíblia com isso? A ideia da Bíblia, quando a Bíblia mostra que Cristo pagou plenamente pelos nossos pecados, é que nós descansemos com relação à nossa salvação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que talvez te atormente. Você tem certeza da sua salvação? Se você olhar para você, lembra de Pedro, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, e Jesus falou assim para Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá contigo. Aí Jesus falou, vem Pedro, aí Pedro começou a andar sobre as águas. Aí Pedro começou a olhar para as ondas, ele fez o quê? Afundou. Se você olhar para você, você vai afundar. Porque você não é merecedor da salvação, nem eu. Nós somos merecedores do quê? Da morte, da condenação. Você tem certeza da sua salvação? Se você olhar para você, você vai falar, não, eu não tenho certeza da minha salvação, porque eu sou um pecador miserável. Mas se você olhar para Cristo e entender que Ele pagou plenamente pelos seus pecados, Ele pagou uma satisfação, fez satisfação completa perante a justiça, então você vai dizer, estou salvo. Isso, meus irmãos, aconteceu com Lutero. Lutero, ele se atormentava, ele se achava indigno, ele se atormentava. Até que, examinando o Novo Testamento, ele entendeu a doutrina da justificação, ele entendeu. Então, Cristo pagou tudo. Ele pagou tudo. Eu posso, então, ter certeza da minha salvação. Veja aí, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Quem achar, pode ler, bem alto. Por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A expressão que aparece, né, por todos, nós nunca devemos entender por todos os homens, de forma universal, porque senão não haveria, como eu disse, inferno. Né? Não haveria inferno. Se Ele pagou, a palavra resgate aí, resgate é o quê? É o preço do resgate. Ele pagou pelo resgate. Então, uma vez que Ele pagou, não há mais o que pagar, meus irmãos, não há mais o que pagar. São muitos aí os textos prova, né? Veja só o que diz aí, contudo, olha aí para o slide. Contudo, como Cristo foi
pelo Pai dada em favor dos justificados, e como a obediência e satisfação dele foram livremente aceitas em lugar deles, e não por qualquer coisa neles existente, tal justificação provém unicamente da livre graça. O propósito de Deus na justificação dos pecadores é glorificar sua perfeita justiça e sua abundante graça. Passa o próximo slide. Eu acho que a meu está um pouquinho... pode continuar aí, mas minha versão aqui está um pouquinho diferente. Se os irmãos olharem lá para Romanos, vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo... Romanos capítulo de número 8, o versículo de número 1, o contexto é o da mensagem da justificação. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, quem achar pode ler bem alto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, né? Repare sempre na linguagem, que é uma linguagem do tribunal. Nenhuma condenação, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Se você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Próximo slide. Não é esse aí mesmo, Renato. É o anterior. É isso. Desde toda a eternidade, né? Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, que é aos que predestinou, né? E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica, de fato, os méritos de Cristo. Deixa eu examinar aqui, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Quem achar pode ler. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a palavra justificação aparece também com relação à ressurreição. Então a ideia de Paulo é o seguinte: lá na eternidade Deus decretou a nossa justificação. Mas quando essa justificação aconteceu no tempo, quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e quando Ele também ressuscitou dos mortos. Então Ele tanto ressuscitou, tanto morreu para a nossa justificação, quanto Ele ressuscitou para a nossa justificação. Qual é a diferença? Eu vou explicar. Ao morrer, Ele pagou o preço da justificação. Ao ressuscitar, Deus estava anunciando ao mundo que essa justificação, que o preço pago foi aceito. Sabe o depósito judicial? Depois vem a confirmação, se ele foi aceito ou não. E a ressurreição de Cristo confirmou o depósito judicial feito por Cristo. Agora, nós somos justificados mesmo quando Deus infunde em nós a fé e nós cremos, e Deus aplica na nossa vida todos os méritos de Cristo para a nossa justificação. Vou passar mais rápido agora para a gente caminhar para o final. Próximo slide. Deus continua a perdoar os nossos pecados. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, porque tem um depósito lá. Contudo, se a gente pecar, vamos incorrer no paternal desagrado de Deus.
e ficar privados da luz do seu rosto, até que nos humilhemos, né, confessemos nossos pecados, peçamos perdão e seja renovada a nossa fé e o arrependimento. Aonde a gente vê isso, meus irmãos? Não está aí, né? Salmo 32 e Salmo... apesar que ele cita ali o Salmo 32. Salmo 32 e Salmo 51. A gente vê que Davi pecou. O que aconteceu com Davi quando ele pecou? Ele perdeu a justificação? Não, mas ele perdeu a alegria da salvação. E Deus providenciou um meio para que ele fosse levado ao arrependimento, né? Então o crente, quando ele cai em pecado, ele perde a alegria da salvação, ele entra em frieza espiritual, mas ele não decai da justificação. Porque não tem como, uma vez que foi pago, foi pago. Deus não vai voltar atrás no seu pagamento. Próximo slide. A justificação dos crentes do Velho Testamento e do Novo Testamento é a mesma em todos os aspectos, né? Os crentes do Antigo Testamento, eles criam no Messias que viria e traria justificação. Os crentes do Novo Testamento creem no Messias que veio e trouxe justificação, o mesmo Messias. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Só para encerrar, vou passar já para a Fábio já pode vir aqui até. O apóstolo Paulo era um missionário. Amém, meus irmãos? Paulo fala muito da justificação. Qual é a ideia de um missionário? Por que um missionário falaria tanto da justificação? Você se imaginou como um missionário falando para as pessoas da justificação? O nosso evangelismo não pode ser superficial. Paulo não era um evangelista superficial. Você está com um problema, Deus vai resolver. Paulo, não, meus irmãos. Nós temos que aprender a falar o que a Bíblia fala, usar as estratégias missionárias dos missionários das Escrituras. Paulo entendia que as pessoas precisavam saber a respeito disso para que elas fossem libertas de toda e qualquer escravidão. Sem a mensagem da justificação, o homem entende que ele não pode ter a certeza da sua salvação, ele tenta ainda angariar méritos da sua salvação, ele tenta ainda pagar pelos seus pecados. As pessoas vivem fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo romarias, fazendo sacrifícios, pagando por pecados, fazendo ofertas. Irmãos, estão entendendo? Paulo diz claramente, você não precisa fazer nada disso. Deus já te justificou em Cristo. Você crê? É simples. O Evangelho, ele é simples. Cristo pagou pelos seus pecados. Você crê? Se você crê, você é justificado. Os justificados irão crer. Se você, eu creio, mas eu entendo que eu ainda preciso fazer isso, meu amigo, você não está entendendo. Paulo vai dizer em Romanos que os homens tentando alcançar a justificação pela sua justiça, não a alcançaram. O único meio de alcançar a justificação é pela justiça de Cristo. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos pela nossa salvação, ó Deus. Nós somos pecadores, mas Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Pagou o preço por todos os nossos pecados. Nós cremos que Ele pagou plenamente e cumpriu a satisfação que a justiça exigia foi plenamente realizada. Por isso, Pai, nós descansamos em Cristo. E agora, Pai, desperta-nos a anunciarmos ao mundo, a dizermos às pessoas que elas precisam somente crer em Cristo para serem completamente salvas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.